Olá internet, sejam bem-vindos ao meu vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse caderno de couro. Espero que vocês gostem. Então, para esse projeto você vai precisar de um martelo, pode ser um martelo de carpinteiro comum, como a maior parte das pessoas tem em casa. Você vai precisar de um alicate para te auxiliar na hora da costura, agulha e linha, agulha normal. Você vai precisar de um estilete e de um furador. Esse furador é a ferramenta mais incomum das pessoas terem, e se você não achar, você pode substituir ele por um prego normal. Para começar, você vai ter que decidir que tipo de papel você quer usar. Eu vou usar papel canson, gramatura 140, e você vai precisar dobrar ele ao meio. Você pode fazer com qualquer tamanho, se você quiser cortar o papel. Agora você vai precisar separar todas as suas folhas dobradas em pequenos blocos. E eu estou fazendo 7 blocos com 3 folhas cada, ou seja, 21 folhas no total. O número de folhas de cada bloquinho desses vai variar. Pode variar de acordo com a espessura que você quer no seu caderno e de acordo com a espessura da própria folha. O seu gabarito vai ter o mesmo tamanho das folhas que você vai querer usar no seu caderno e você vai ter que marcar o mesmo número de linhas na vertical que você tem de blocos. Depois você vai marcar as linhas na horizontal e elas vão representar onde você vai furar o couro para passar a costura. Então no final do caderno, na parte externa, você vai ter uma costura aqui e uma aqui, e dentro nas folhas você vai ter uma costura aqui, aqui e aqui. Então 3 pontos dentro e 2 pontos fora. Nesse gabarito eu tenho 1/8 de polegada para dividir essas linhas daqui. Aqui tem 2 centímetros, aqui também, e aqui tem 5 centímetros e meio. E aqui vai se repetindo, 2 centímetros, 5,5, 2 centímetros, 2 centímetros. O importante é fazer a separação entre essas linhas, mais ou menos da grossura dos seus bloquinhos, para que fique tudo proporcional no final. Você pode variar isso de acordo com o que você quiser. Eu estou usando esse modelo daqui. Agora que você tem o seu gabarito pronto, chegou a hora de você furar as folhas. E para isso você vai abrir o seu bloco no meio, colocar o gabarito alinhado com a folha, você dobra ela e aí você fura. Você vai fazer isso 6 vezes em cada folha, onde você tem as linhas na horizontal. Para fazer a capa de couro, você vai precisar das proporções da folha e você vai querer acrescentar um pouco para a folha não ficar bem rente a capa. E eu vou fazer o meu com 16 centímetros embaixo e 22 centímetros do lado. Você vai precisar de 2 espessuras diferentes. O mais grosso vai ser para a capa e você vai precisar de um mais fino para a parte onde você vai costurar o caderno. E esse tamanho daqui vai variar. Varia de acordo com o número de bloquinhos que você tem e com o número de folhas que você usa em cada bloco. Eu, por acaso, fiz com 7 centímetros, caso você esteja fazendo exatamente igual. O importante é que você consiga colocar todos os blocos dentro dele e ainda sobra uma parte, que vai ser onde você vai costurar a capa. Agora você precisa marcar os pontos que você vai furar para fazer a costura. Eu vou fazer a cada meio centímetro. Então eu vou me afastar 1 centímetro da borda. Você marca isso. E a distância entre os pontos vai ser de meio centímetro. Então você vem aqui e vai marcando. E agora você precisa fazer a mesma coisa do outro lado. Agora você vai pegar o seu gabarito e posicionar ele mais ou menos na metade do couro. E aí você vai vir com o seu furador e você vai fazer um furo em cada um dos pontos em que a linha vertical e a horizontal se encontram. De novo, esses furos são só uma marcação. Depois você vai voltar com o martelo e furar de verdade. Agora vem a parte que incomoda os seus vizinhos, que é quando você faz os furos com o martelo. É importante que você entre com o furador da forma mais reta possível, para que os furos não fiquem desalinhados do outro lado. Com as 2 capas furadas, só falta você fazer os furos da parte fina agora. Se você quiser atingir o seu couro, esse é o momento. Aqui eu estou usando a tinta marrom da Enigma e uma esponja para aplicar. Importante lembrar que você não vai conseguir uma cor homogênea com o couro. Então é legal você trabalhar justamente em cima disso, usar isso ao seu favor e tentar conseguir uns padrões interessantes. Se você escurecer umas partes como as bordas e a parte onde vai a costura, você consegue dar uma aparência de envelhecido pro seu caderno. Depois de pintar, o ideal é que você esfregue o couro bastante com uma flanela
Assim você evita que o excesso da tinta saia. A primeira folha do caderno sempre vai ficar manchada com a tinta. Isso é meio que inevitável. Mas fazendo isso aqui você evita que isso ocorra de forma excessiva. A costura é a parte mais complicada desse processo, mas não é por isso que ela é difícil. Você vai precisar primeiro marcar o tamanho da sua linha, separar o tamanho da sua linha, é verdade. E o tamanho que você vai querer cortar vai ser o número de blocos que você tem, mais um. Então, se a gente tem 7 blocos, você vai querer 8 pedaços de linha do tamanho da folha. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na verdade você só precisaria de 7, só que é legal você deixar um pouco de sobra, porque é sempre melhor sobrar do que faltar, porque se faltar você vai precisar refazer tudo de novo. Para começar a costura você vai abrir o seu bloco e passar por dentro do primeiro buraco. E depois você vai ter que pegar o seu pedaço de couro mais fino e entrar também pelo buraco da extremidade. Depois disso você vai voltar pelo mesmo buraco. Você vai precisar dessa barriguinha para arrematar depois. Então é legal você deixar alguma coisa para prender ela, para ela não escapar. E aí você vai voltar com a linha para dentro da folha. Agora você vai entrar para o segundo buraco, de dentro para fora da folha, passando pela parte de couro. E aí até o final dessa folha é só você ir fazendo isso, entrando e saindo tanto pela folha quanto pelo couro. Quando você chegar no final da primeira folha, você vai sair com a linha e vai direto para a segunda linha de buracos. Daí você passa pelo couro e pega seu novo bloco. E aí você costura de fora para dentro. E aí a partir daqui você vai seguindo até o final. E aí no final você vai precisar fazer o arremate. E é importante você sempre manter certa tensão na linha, só que ao mesmo tempo sem tensioná-la demais para o seu caderno não ficar meio dobrado. Então no final da segunda página você vai sair pelo couro e aí você vai entrar, passar por dentro daquela barriga que a gente tinha deixado no início e voltar por dentro do mesmo nó. Então você foi com a linha, depois voltou e aí você vai passar por dentro da barriga que a gente tinha deixado no início e antes de você fechar esse ponto, você vai querer voltar e passar a linha por esse looping. E agora sim você fecha. Agora você vai voltar para o outro lado, para a primeira folha, vai puxar essa linha, passar ela por dentro desse negócio e dar um ponto. E aí você continua e segue para a terceira depois desse ponto. Aí você pega o seu novo bloco e vai seguindo. Lembrando sempre de deixar a linha tensionada. E agora que você chega no final da terceira linha, você vai voltar para o ponto e você vai passar por dentro dele. Se você tiver com muita dificuldade, talvez seja porque você apertou demais a linha. E de novo, antes de você fechar esse ponto, você volta com a agulha por ele. E você vai fazendo isso no final de cada página. E agora a gente vai para a quarta. Quando você chegar no final, você vai sair com a linha, fazer a mesma coisa que você fez todos os outros. E aí você vai voltar pelo primeiro buraco, que nem a gente fez no primeiro ponto de todos. E agora é só você arrematar. Quando você terminar a costura, você pode cortar o excesso da linha. E se você quiser depois, você queima ela. Faz isso tanto na primeira página quanto na última. Agora você posiciona a capa onde você quer que ela fique, marca no couro mais fino o primeiro e o último buraco, e depois é só ir fazendo as marcações a cada meio centímetro que a gente fez na capa. Agora é só fazer os furos e depois fazer a mesma coisa do outro lado. E agora só falta costurar a capa no caderno. Você já tem todos os furos, então é só você ir e voltar com a linha. Tem gente que gosta de costurar com 2 agulhas, mas eu prefiro o método de ir e voltar depois. Eu vou usar 3 cadernos de comprimento para essa linha, mais um chorinho. E agora não tem muito segredo, é só costurar. Agora eu terminei de costurar a primeira parte e falta costurar a segunda. Acabei de terminar de costurar a segunda parte e o caderno está quase pronto. Só falta um pequeno detalhe. Agora eu vou fazer minha assinatura com pirógrafo. Essa parte é opcional. E esse é o resultado final. E dá pra fazer com ferramentas bem comuns, bem fáceis de achar. Bom, esse é o resultado final.
Acho que ficou bem legal. E eu espero ter sido útil. Muito obrigado por assistir.